isso, entendeu? Vocês não estão sabendo. A gente tá falando um bando de merda. Falei merda. Um bando de merda. Articula, Carlos Alexandre. Merda. A gente tá falando muita besteira aqui antes de começar a gravar, mas são besteiras, mentiras sinceras e besteiras sérias, né? É isso que a gente tá fazendo aqui. Gente, vambora. Vambora. Leve Desespero, episódio 7, começando agora. Agora, eu sou Carlos Alexandre Monteiro, vamos com a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, eu sou um homem de 48 anos e com barbas grisalhas e cabelos quase grisalhos. Estou aqui sentadinho com minha camiseta desta banda maravilhosa, desta musa, Deborah Harry e do Blondie. E eu passo a bola agora para minha companheiríssima Simone Vilas Boas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Simone. Olá, eu sou Simone Vilas Boas, eu sou uma mulher branca, psicóloga, tô com cabelo grisalho que não deu para retocar meu roxo essa semana. Mas eu vim compensando que eu vim com a camisetinha roxa. Hoje eu tô com um Gatona. cenário diferente, que eu tô em casa, então tô aqui com as minhas plantas e alguma cachorra vai aparecer no meio do caminho, mas aí a gente convida, Faz parte. faz Este parte. Ledê é vida real. Este podcast é vida real. E daqui falamos vidas reais, né? Hoje é Vamos bem lá, Simone? real o assunto, hein? Opa! Opa! A gente Hoje estava falando aqui é hoje. pé na bunda, assim, da realidade hoje. Bora. Exatamente. Vamos embora. Sem mais delongas. Voltei a morar, voltei para casa dos pais, dos meus pais. E daí, né? Bom, seja por conta. Há mil motivos, né? Vamos fazer alguns mais clássicos, né? O divórcio, ou motivos financeiros, né? Como eu disse, são várias possibilidades. Esse retorno, né, para a casa dos pais, né, pessoas, não estou falando de jovens saindo da faculdade, né, aquela experiência tipo americana, não, estou falando de gente, né, 30 mais, 40 mais. Ele se intensificou a partir da pandemia, tá? E continua presente, né, e frequente. Muitos de nós, inclusive, conhecem pessoas que, mesmo depois dessa faixa dos 30, 40, fizeram esse movimento. E aí, em pesquisas que a gente fez para o episódio, a gente descobriu que existe um termo, cunharam um termo para designar estes filhos pródigos que retornam ao lar, né? Esse termo é o seguinte, é boomerang kids, ou filhos boomerang. Você tacou o filho para o mundo, o filho está voltando para você. Então, eu, inclusive, descobri outro termo, que são dos filhos que ficam, e ficam, e ficam, mas não vamos falar deles, que são os filhos canguru, tá? Vamos falar dos filhos boomerang. Simone Vilas Boas, filhos bumerangue de 30, 40. Voltar para casa dos pais é um retrocesso ou não? Eu estou aqui me queimando para responder, mas eu quero ouvir a sua voz, a sua opinião. Ah, vai, você não vai mesmo queimar a largada aí? Você quer que eu queime? Queime, pode, vai Vamos embora. lá. Carlos Alexandre, voltar para casa dos pais é um retrocesso ou não? Obrigado pela pergunta, Carlos Alexandre. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é o seguinte, na verdade. Deixa eu me colocar muito calmamente antes que você desligue e vá ouvir outra coisa. De certa forma, ele é percebido. Eu acho que a percepção nesse caso ela é mais contundente do que o fato em si, porque a gente trabalha no emocional com a percepção. Então, a gente percebe que é um retrocesso em algum nível. E se não percebe, na minha opinião, deveria perceber. Deveria perceber porque eu sei que isso não é exatamente consciente, mas eu acho que, se possível fosse controlar, eu acho que deveria ser percebido sim, porque é meio que um alerta de que alguma coisa. A gente tenta aqui falar no leve desespero que não existem caminhos, sabe? Não existe fórmula pronta, não existem caminhos a serem seguidos, não é um jogo de tabuleiro que você vai andar nas casas que já estão prontinhas para você andar nelas. Mas, cara, é um alerta. Eu acho que é um alerta, sim, de que, cara, porque eu acho que morar sozinho. A gente estava falando engraçado, né, Simone? Você estava falando aqui da sua casa, que você está falando da sua casa, com esse sorrisão no rosto, para quem não está vendo, ela está com um sorrisão no rosto. É liberdade, é uma emancipação do espírito morar sozinho. Eu sou um entusiasta, né? É claro que nem todo mundo pode, eu sempre faz essa ressalva, né? Essa ressalva, mas é isso, entendeu? Eu acho que é uma emancipação. E se você está voltando para um estado anterior, eu acho que pelo menos deveria trazer esse questionamento. Não para você se martirizar, mas para você se questionar: opa, será que alguma coisa errada não está certa?
Eu penso isso, Simone. Eu acho que em algum nível ele é percebido como um retrocesso, sim, e em muitos níveis é um retrocesso. É isso. Joguei a bomba. Então, na nossa cultura, nós temos, e assim, outras culturas ocidentais, eu acho que nos Estados Unidos isso é muito mais contundente do que no Brasil, inclusive, na América Latina, né? Mas existe um rompimento, existe um processo muito brusco de rompimento com a família de origem, né? Uhum, Sair, o jovem tem que sair para se tornar adulto, faz parte do ritual de se tornar adulto, sair da casa dos pais. eject. Seja, é um eject. É isso que a gente faz. Dentro do que nós conhecemos, os americanos têm muito isso, né? Da cultura de vai ter que fazer uma universidade num estado diferente. Então, com 17, 18 anos, o jovem já vai para uma república, já vai morar sozinho, já tem esse rompimento muito cedo. No Brasil, na América Latina, já é um pouco diferente, né? Tipo, o jovem pode estar ali e receber apoio financeiro dos pais até completar a faculdade. A própria lei até a possibilidade, por exemplo, de pensão, o pai continua pagando pensão até o jovem completar a faculdade, fazer 24, 25 anos. Então, existe na nossa cultura um processo que é um pouco menos brusco, um pouco menos drástico, de sair de casa quando estiver preparado. Sai de casa para casar, sai de casa porque conseguiu um trabalho em outro lugar, se bem que isso aqui é bem mais raro para a gente. Mas um Uhum, vínculo com a família de origem mantém de alguma forma. Para construir uma família própria, né? uhum, uhum. Para poder ter seus próprios filhos, para poder seguir adiante e fazer um novo núcleo familiar. Eu acho esse ciclo muito suave e muito tranquilo. Então, dentro da nossa concepção de vou precisar retornar à casa da minha família de origem, isso vai parecer sim um retrocesso. Mas aí eu vou perguntar para você, será que com o contexto que nós vivemos, com as crises, com a falta de apoio que nós temos na sociedade, Uhum. né? Pessoas que têm filhos pequenos e se divorciam, será que nós temos sempre a possibilidade de renunciar ao apoio da comunidade, renunciar à família? Eu acho isso fundamental, principalmente para quem tem filhos. O apoio dos avós é muito importante. E às Sim, vezes o apoio precisa ser dentro da casa. É alguém para ir buscar da escola, para ir para tomar conta enquanto o pai trabalha. Então, logístico, né? é logístico. Porque nosso modo também de ser, ocidental de ser, significa que a gente não vive em comunidade. A gente tem muito pouco Uhum. apoio. O apoio, às vezes, é profissional, é uma creche, é uma outra É possibilidade. uma É uma babá. babá, exatamente. Você falou esse um ponto interessante, e aí a gente está fazendo, obviamente, um corte já das pessoas que têm filhos, né? E eu não queria pular etapas, mas a gente acaba Já pulando, né? foi. Olha aí, nada, né? Porque é o seguinte, eu acho que essa questão de morar com os pais, eu acho que a gente geralmente pensa no nosso ponto de vista de quem está retornando, né? A gente fala desse assunto, a gente está pensando no retornante. Mas a gente tem que pensar também na parte de quem recebe. E essa dinâmica, eu acho que o retrocesso ele se manifesta muito nessa dinâmica. Porque você tem sim essa questão do apoio logístico, que é fundamental. A gente ouve bastante aquela expressão de que, sabe, as crianças são criadas não por uma pessoa, não por um pai e pela mãe, mas por uma aldeia. Isso, idealmente, eu achei muito bonito, poético, e deveria ser assim, né? Em algumas sociedades é dessa forma que acontece a coisa, mas ao mesmo tempo que acontece que, às vezes, há, um papel assumido de uma forma errada por conta desses avós. Os avós querem virar pais também. Porque os avós também, há um movimento, essa coisa de a gente enxergar como retrocesso é uma coisa. E os pais, será que também não enxergam como retrocesso? Será que eles não, e aí como retrocesso mesmo na evolução emocional? Tipo, antes ele não era mais meu filhinho, minha filhinha. Viraram homens e mulheres para o mundo. E aí eles voltam para casa
meio que volta a ser meu filhinho e minha filhinha, e com outro filhinho com a filhinha também deles. E aí tudo vira meio bagunçado, porque justamente por dar este apoio logístico, eles se sentem, às vezes inconscientemente, no direito de serem pais, de arbitrarem sobre a vida do neto, como se Uhum, fossem pais e mães, e não são. Então, eu uhum, acho que essa questão da leitura na leitura do retrocesso, ela não é unilateral da parte de quem está retornando. uhum. Ela vem também esse outro componente. E aí, Simone, que mora a complicação, para mim. Aí que mora a complicação. Não, mas há vários pontos de complicação. Porque existem pais que ficam satisfeitos com o retorno e há pais que não ficam. Tem Uhum, outros que estão felizes, querem viver a vida. Pronto, já criei uhum, meu filho, né? Estou me aposentando. Eu quero viajar. E agora estou voltando com alguém, tem alguém aqui para levar para creche, para levar na natação. Ou então eu vou ter que dar suporte financeiro para o meu filho. uhum. Eu queria usar esse dinheiro para viajar. Existem várias complicações aí. E é Legal. muito ponto, aí é de cada família como está estruturado. Porque da mesma forma tem família sim que vai avós que vão interferir nessa criação, vão se sentir no direito de interferir. E Uhum. aí é tudo como estabelecer limites. Perfeito. Tudo aí Perfeito. nessa relação tem que ser, de novo, estabelecer um novo contrato de relação entre pais e filhos, entre avós e netos. É, o que que é permitido, o que que não é permitido nessa relação, né? Uhum. Um ponto de conflito que eu escuto muito e que é geracional, que aí a gente vai entrar no nosso, um pouco, na nossa questão, é tipo, existe uma forma, nós estamos educando nossos filhos de uma forma muito diferente da forma como nós fomos educados. Eu, eu ia no boteco com um casco de cerveja para comprar, né, cerveja e cigarros para meu pai. Eu andava, né, na Nossa, parte do muito, chiqueirinho do muito. Fusca do meu pai. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Nós cuidamos da alimentação das crianças. Nós não damos doce para a criança. Alguns pais têm o cuidado de não dar telas, não dar televisão para as crianças. Isso é um conflito geracional, do Festa tipo, infantil não tem mais refrigerante. não tem refrigerante. E a Para avó vai criança, lá pelo menos, não. escondido, né? Vai lá escondido, dá um Meu filho refrigerante, dá. tomou. Ah, Hum. Meu filho, quando veio me contar, que foi maravilhoso, né? Ele chegou assim, pai, queria te contar uma coisa. Fala, meu filho. Meu filho tem 10 anos, tá, gente? Então, eu provei refrigerante. Aí eu falei, é mesmo, Henrique? Como é que foi isso? Foi sozinho? Ele, não, foi com fulaninho. Sabe, parecia que ele tava me contando que fumou maconha, sabe? Eu falei, e aí? O que você achou? Achei horroroso. Ah, tá, que bom. Continuei no mate, então, água de porco. Mas foi sensacional demais que as pessoas não estão mais referindo, mas é exatamente isso que você está falando, para não, né, sair muito do assunto. É isso, é uma outra criação completamente diferente da que nós, de 40, 30, mais tivemos da galera aí nascidos nos anos 40, 50, né? sim. Então, e é justamente isso que nós vamos perceber, que nossos pais podem estar recebendo esses filhos de volta em suas casas pelos mais diversos motivos, podem ser problemas logísticos, problemas financeiros, problemas de Uhum, saúde. E aqui, uhum. retomando, já adiantando, houve muito durante a pandemia o cuidado com os mais velhos, que é justamente filhos ao invés de ir para a casa dos pais, trazendo os pais para morar com eles, né, para poder cuidar, né? Existia um cuidado do isolamento social. Continua. Você fala? Não, só quero dar um spoiler, com a sua Spoiler. permissão. Confia em mim. Tá? Vai ter um episódio, não sabemos quando, mas vai ter um episódio, gente, do Leve Desespero. Vai ser exatamente, o tema é virei pai dos meus pais. Virei mãe dos É meus verdade. pais. Vai ter aí, tá? Então, Mas vamos é adiantar um impossível não pouquinho. falar. É impossível não falar disso, né? É impossível Pois não falar é, disso. porque Agora. tendo isso, né, de repente, todo mundo teve que morar novamente junto, todo mundo teve que, né, cuidar uns dos outros por causa da questão do isolamento social. Houveram esses conflitos
Tipo, como é que eu vou conviver novamente com essas pessoas que eu amo tanto, conheço tanto, mas talvez eu não conheça tanto assim? Uhum, Porque os hábitos mudam. Você passa 10 anos somente visitando a família, né, nos finais de semana, somente eventualmente para tomar um café da tarde, mas é muito diferente morar na mesma casa. Você, nossa. morar sozinho significa um processo de individuação. Morar sozinho é ter a sua caneca favorita, é lidar de uma forma diferente que a sua mãe lidava com as suas roupas, é fazer compras no mercado, né, que é diferente, comprar ingredientes diferentes, preparar, ter uma rotina alimentar diferente. Por Uhum, mais que se goste da comida da mamãe, claro, claro, claro. Você mas faz ter as a coisas do sua seu própria jeito, comida. né? Exatamente. Então, conflitos estão aí espalhados nessa possibilidade. Vai estar todo mundo dentro do mesmo ambiente aí, mas como é que se Uhum, estabelece limites, né? uhum. A gente já volta nesse assunto, mas vou retomar aqui a pauta. Simone, a gente está falando, né, das questões financeiras, eu acho que daí ninguém se opõe, e até, né, como a gente fez no Abre, na abertura aqui, falando de pandemia, que era um momento muito delicado e peculiar que vivemos, né, para o qual torcemos que nossos filhos e netos não passem por isso. Né, foi um momento muito peculiar e se justificou bastante você voltar para a casa dos pais para poder cuidar deles, até porque as pessoas mais velhas faziam parte de um grupo de risco nessa história toda, né, mais sensíveis à questão do coronavírus. Mas eu quero falar do emocional, das pessoas que retornam por questões emocionais até, né? Do tipo, houve um divórcio, então houve alguma frustração de outra sorte e a pessoa decidiu por bem voltar para a casa dos pais. É, você vê, eu imagino que você deve ver muito esse movimento acontecer na parte de vista do seu dia a dia profissional. Pessoas, situações, né, pacientes, temos aí que tem essa situação. Mas eu queria saber o seguinte, o que a gente pode dizer ou aventar a ver por trás dessa certa dependência emocional e dessa volta ao ninho? E uma outra coisa que é mais sacudidora, penso eu, será que a gente está mais imaturo ou não? Então, eu não queria generalizar, mas é um fenômeno interessante de que de alguma disfuncionalidade no processo de se tornar independente. Uhum, Porque se a pessoa se torna dependente emocional, entre aspas, né, no futuro, né, na maturidade, é porque alguma coisa aí já ficou pelo caminho. Talvez havia alguma dependência emocional da família de origem antes, ou de uhum, algum membro da família de origem ao longo desse processo. Então, o que nós entendemos dentro do desenvolvimento, né, de uma pessoa, né, no desenvolvimento infantil, durante a adolescência, é de que, aos poucos, alguém que nasce totalmente dependente para a sobrevivência, como nós, Homo sapiens sapiens, nós nascemos completamente dependentes, nós nos tornamos muito, nós somos muito vulneráveis até uma certa idade avançada, nós precisamos muito do cuidado de família até se tornar independente, até poder caçar a própria comida, né, digamos assim. Porque nós nascemos com esse cérebro gigantesco. Eu não sei se vocês notaram, né? Nós temos um cérebro muito grande, e, né? Então a gente não nasce que nem um cachorro, né? Que depois de 2 semanas já pode viver sozinho, né? É diferente o nosso modo. Nós somos dependentes. E aos poucos nós vamos criando independência, ou nós vamos criando relações interdependentes. Isso significa o uhum. quê? Que aos poucos não vou mais precisar usar fralda, eu vou ao banheiro sozinho, eu vou avisar quando eu tenho fome, eu vou colocar os meus desejos, eu não quero comer feijão, eu gosto de brócolis, eu provei refrigerante escondido do meu pai e não gostei. E assim eu vou criando um modo independente dos meus pais, da minha família de origem, ou interdependente, que é Uhum. encontrar nas outras relações do meu mundo as relações que eu preciso para viver. Eu posso ir ao mercado sozinha comprar comida, cozinhar para mim mesma, mas eu também E posso pedir para alguém cozinhar para mim. e as próprias relações que você traz, né, são relações que você traz. Ou então que suas circunstâncias trouxeram. Né? São colegas seus de escola, é uma circunstância, você foi estudar naquela escola e aquilo ali, né, te fez
entrar em contato com aquelas pessoas e você Uhum. escolheu, dentro daquele grupo X, quais as pessoas com as quais você ia se relacionar ou não, né? Então você tem uma construção que é sua. Agora, uma coisa que eu anotei aqui, que é o seguinte, e aí eu vou botar o dedo na cara dos pais. Eita, Porque a nossa cultura, e aí obviamente que a gente está sempre falando aqui da cultura brasileira, né? A gente não tem nem autoridade para falar, pelo menos eu não tenho, sobre as outras culturas de forma mais aprofundada. Eu sei da minha realidade, um pouco da nossa realidade coletiva. Eu acho que os pais, em algum nível, nessa educação, eu estou falando de novo dos pais, nossos pais, da galera de 30 a mais, 40 a mais. Esses pais, em algum nível, ao longo dessa escala evolutiva dos filhos, eles depositam pílulas que parecem, né, de certa forma, charmosas até e carinhosas, mas que são pílulas carregadas de culpa. Por exemplo, quem nunca ouviu 312 mil vezes: um dia você vai me abandonar? Cara, você já ouviu isso da sua pai, da sua mãe? Pensa só. Ah, quando você não quiser mais saber desse velho aqui, quando você não quiser. Eu às vezes falo isso pro meu filho, gente. Pô, meu filho nem tá perto de fazer esse movimento. E eu falo pro meu filho, eu sou um pai contemporâneo. Porra nenhuma. Eu tô ali repetindo comportamentos, né? Olha que vergonha. É uma meia-culpa, mas é necessário, porque é isso. Eu acho que existem elementos ali de culpa, que são migalhas de culpa, que a gente vai beliscando ao longo da vida, que eu acho que elas meio que em algum nível ficam guardadinhas na gente, e aí a psicóloga vai confirmar para mim, e aí se manifesta nesse momento, do tipo, porra, não posso abandonar. Ou então, quando você volta, às vezes, por uma questão emocional sua, você meio que dá uma disfarçadinha falando, não, mas ele vai gostar da minha volta. Não, porque aí é uma retomada, é uma chance da gente, né, nossa relação se distanciou, é uma chance da gente recobrar aquela relação mais intensa. Então existe muita culpa também depositada pelos pais nesse movimento, nessa fragilidade, em alguns casos, nessa fragilidade emocional dos filhos. Tô errado, Simone? O que que tu acha? na verdade, eu acho que Hum, muitas das nossas relações, e não são entre pais e filhos apenas, muitas das relações que nós conhecemos são mediadas pela culpa. Isso é muito católico. Nós somos sim, uma a gente se fala culpa sociedade católica. com certos paradigmas cristãos, judaicos cristãos aí. Uhum, Nós mediamos nossas relações com esse tipo de chantagem, com esse tipo de alfinetada, no que não é nada saudável, ela não é honesta, mas enfim, é muito cultural isso. E é muito presente em vários tipos de relações. Entre pais e filhos é fundamental, do tipo, é quase que indissociável da relação, né? Quando descrevemos uma relação entre pais e filhos na sociedade brasileira, pelo menos na sociedade brasileira urbana, cristã, né? Eurocentrada, digamos assim, né? Essa importação colonial, nós estamos falando de uma relação que é mediada pela culpa. sim. Saudável não é, porque não é honesta. Não é honesta nem de um nem de outro, de um lado nem do outro, porque vai gerar também comportamentos dos filhos que, do tipo, para satisfazer. Será que eu só vou ser amado pelo meu pai, pela minha mãe, se eu provar que eles estavam certos? Que eu não deveria ter Uhum, saído de casa nesse momento, que eu não deveria ter casado com essa pessoa, que eu deveria ter ouvido melhor eles. certamente. Existe, né, um desejo de agradar que casa com o desejo de criar um vínculo pela culpa. Mas será que temos como escapar, fazer diferente também? Perfeito. E só antes de voltar para sua pergunta, antes de tentar ir para sua pergunta, né, pensar nesses descacetamentos que rolam, porque você tenta compensar essas compensações que a gente tenta. Gostou do descacetamento, né, Simone? Eu Adoro. criei agora meio que, mas enfim, exatamente a gente tentar compensar essas nossas culpas no retorno ao lar, de forma do tipo, cara, começando a alterar o seu comportamento e alterar alguns papéis. Então é por isso que às vezes você permite, e eu não sou psicólogo como Simone, mas eu sou um curioso, já li a respeito, até por uma questão de ser pai, né?
dessa questão de, às vezes, as pessoas darem os filhos para os pais, numa tentativa de compensação dessa culpa de ter saído do lar. Ou seja, as dinâmicas começam a se descacetar em nome de uma justificativa de compensação. Eu preciso compensar meus pais sobre os males que eu causei, sobre as escolhas erradas que eu fiz e que me levaram até esse ponto de bater a porta deles e falar assim, tem mais um, ainda tem aquele quartinho? E aí, cara, é exatamente isso, porque você foi de um jeito, você está voltando de outro, mas você, quando volta de outro, às vezes você esquece desse outro. E você tenta recobrar e retomar aquele filho que você era. E aquele filho que você era no seu papel de filho. Só que, cara, muita coisa muda, né? E aí é aquela questão. Pois é, isso pode se tornar uma situação muito confusa, né? Porque Uhum. voltar na situação de filho será que eu vou voltar na situação de um filho adulto? Pois Porque é. talvez, né, no meu desejo de me encaixar, ou porque o meu processo de individuação não foi bom o suficiente, eu posso voltar me sentindo uma criança ou um adolescente. Talvez eu volte para casa da minha mãe e eu não me sinta confortável de cozinhar minha própria comida. Talvez eu queira que ela cozinhe para mim, talvez eu queira que ela lave a minha roupa, talvez eu queira que ela cuide da minha roupa de cama, das minhas toalhas. Talvez eu, não, eu tenha aí sim, né, uma forma de retrocesso, de, de me tornar menos maduro, de me E aí, tornar menos dependente. e aí eu vou falar numa outra coisa que, cara, é muito sutil e é muito absorvida como uma coisa muito bonita, poética e bonita. Mas, cara, é problemática, que é a seguinte: para mim, vocês vão ser sempre crianças, meus filhos. Puta que pariu! Puta que pariu! É preciso problematizar essa frase, gente. Porque é exatamente isso. Quando você volta, essa frase vai assumir um contorno, vai assumir uma acepção que não é exatamente essa delicada. É tipo, você voltou 72 casas no jogo da vida e você voltou a ser aquele adolescente, aquela adolescente. Sim, porque para mim vocês vão ser sempre crianças e agora isso está gritando como nunca. Simone está aqui me olhando, balançando a cabeça. Algo está fervendo. Ah, essa risada é maravilhosa. Isso é muita treta para terapia, porque entender isso acontece tanto da parte dos pais quanto dos filhos. Hum, Quem volta é um filho adulto. Quem volta é uma filha adulta. Não é um adolescente, não é uma criança. Respeitar isso, né? Entender que não está voltando aquela mesma pessoa que foi, porque está voltando uma pessoa que foi, que viajou, que viu o mundo, que teve outras relações. E aqui eu hum. vou voltar aqui alguns três passos, né? Existe uma grande reclamação dos pais sobre filhos adolescentes. O que que é a adolescência, se não ir para o mundo e fazer novos amigos? Ir para o mundo e cometer pequenos delitos e testar os próprios limites desse mundo. É a primeira grande ruptura, né? Exatamente. E os pais estão ali do tipo, não, é menor de idade, tem que controlar, não pode fazer isso sozinho, não pode ir para festa, não pode, né, beber, não pode fumar. E aqui, asterisco, né? Sabemos que álcool, o uso de certas drogas, certas substâncias fazem mal ao desenvolvimento humano. Mas a criança, o adolescente, na verdade, vai testar isso. Ele vai para o posto de gasolina para beber cerveja, porque é Isso. proibido. Isso não foi conversado. Ele vai testar os limites da relação com os pais. Então, é muito comum confundir um filho que retorna adulto, nos seus 30, 40, 50 anos, que retorna à casa da família de origem, confundir esse filho adulto com um adolescente rebelde. Ah, não, Uhum. não pode trazer bebida para dentro de casa. Ah, não, não pode fumar dentro de casa. Ah, não, você está saindo com essa pessoa, né? Vai namorar, você vai passar a noite fora de casa. Então, existe Você vai ali levar a pessoa para casa? Você tem o seu quarto Não, lá, por que você vai transar com a pessoa no seu quarto, gente? não, não pode transar. Não. Você não transava quando tinha 15 anos, vai transar depois com 45? Não vai.
existe aí essa confusão principalmente com a rebeldia. E é muito Ah, fácil cair nessa armadilha de dizer, não, esse filho é adulto, ele tem suas questões, ele tem sua vida, sua individualidade, ele vai aí prosperar para fora dessa família de origem. E isso é tão rico, isso é tão uhum, bonito, isso traz tanta riqueza para dentro da família, sistemicamente falando. Mas uhum. enfim, isso já é outra treta, já Eu vou. vou Me trazer uma puxa de outra volta. treta. Não, vou trazer Traz. uma outra treta, que é uma outra treta que é o seguinte: a gente está falando de novo, e isso foi intencional, e obviamente a gente está falando do tempo presente, em que nós somos os retornantes, né? 30 a mais, 40 a mais. Mas daqui a pouco, nós poderemos ter essa experiência de ter os nossos filhos de volta. E aí é o seguinte: a cabeça nossa contemporânea é uma cabeça voltada para essa história da vida não acabar, sabe, no seu ciclo normal. Olha, você já botou o filho no mundo, agora espera aí nesse ficar jogando dama, jogando sudoku até morrer, né? Uhum. A gente, muito pelo contrário, né? A gente olha para, né, um companheiro, para uma companheira, ou mesmo para a gente mesmo, né? Tipo assim, beleza, meu filho saiu de casa, e agora? O que que a vida me reserva? E a gente Uhum. tem respondido isso com muita contundência. Felizmente, a gente tem respondido isso com muita contundência. A vida me reserva coisa pra cacete ainda. Então lá vamos nós, beleza. Não temos mais. E aí aquela coisa de, ufa, saiu de casa, então agora a gente vai poder de novo fazer as coisas que a gente quiser fazer. A gente vai poder ter o nosso controle, a gente vai poder fazer a nossa comida, a gente vai poder até, né, ter retomar um caminho de afetividade e sexualidade aí que a gente não, né, que estava com essa coisa do filho. Minha reflexão é a seguinte, né? Exatamente como é que a gente vai se comportar quando nós formos essas pessoas e tivermos essa dinâmica dos filhos. A minha questão aqui é o seguinte: né, até que ponto, não estou apontando o dedo, mas eu estou querendo colocar a questão. Até que ponto essa volta dos filhos para casa não estão atrapalhando, não estão cagando essa retomada de vida dos pais? Sim. Porque é exatamente isso. Os pais são gente também. Os pais Uhum. querem viver. Os pais merecem viver. Merecem Uhum. gozar a vida. Só que quando a gente faz esse movimento, sabe, a gente está, de certa forma, em algum nível, pequeníssimo ou imenso, atrapalhando essa história aí, esse rolê. Mas aí que tá. Eu quero crer que podemos, enquanto pais, podemos fazer diferente. Enquanto hierarquicamente nós falamos que os pais estão numa posição de poder maior, porque eles estão mais tempo andando pela Terra, somente pela questão de ter mais anos, mais experiência de vida. Talvez eu, enquanto mãe, pai, eu posso ter uma posição diferente, eu posso cuidar melhor disso, de mim mesmo, para que eu possa promover a independência ou a interdependência das pessoas que eu crio, que eu cuido. Se essa pessoa que eu cuido, que eu crio, por alguma situação da vida retornar ao meu cuidado, qual vai ser a qualidade desse contato? Porque essa pessoa vai continuar sendo um filho. Porque aqui tem uma outra armadilha também, que eu me lembrei, eu tenho que colocar. Essa pessoa adulta, ela não é minha amiga. Ela não é a minha comadrezinha, ela não é a pessoa com quem eu vou me dividir a, a, os meus dates, as minhas intimidades sexuais, porque isso também é disfuncional. A questão é, essa pessoa adulta, o filho, que pode retornar à minha casa, continua sendo meu filho. É um homem adulto, uma mulher adulta, né? Uma pessoa não binária adulta. Essa pessoa retorna à minha casa, eu acolho como filho. Eu continuo ali, como é que eu posso? O grande desafio é como é que eu posso manter uma relação de interdependência com essa pessoa que está morando novamente nessa casa. Não é recriar laços de 20, 30 anos antes. E não é também criar novos em termos de amizade. Porque existem, e eu escuto muito isso na clínica, um incômodo de saber da vida, por exemplo, da vida sexual íntima dos pais. Por favor, não coma, não, quer dizer, não fale para o teu filho quem você está comendo, não fale como comeu, em que posição, pelo amor, não faça isso. Seu filho não quer saber disso. Seu filho não quer saber se você está querendo pegar a vizinha.
Não faça isso. Seu filho quer ter uma relação madura com você, é só Aí isso. você pode falar pro seu pai quem você está comendo? Não sei. Será? Eu não sabe o que eu acho? Eu acho que, engraçado, eu tinha notado isso aqui, mas para falar disso. Uma coisa que para mim parecem ser segredos desse bom convívio, de novo, não sou leigo, gente, eu sou apenas um roteirista, jornalista publicitário. Que eu, se tivesse na minha situação, dessa de retornar para casa, eu teria duas questões. Aí, independentemente se eu sou o retornante ou se eu sou outra ponta, se eu sou o cara que recebe o filho. Primeiro, fazer com que isso fique claro que é um momento, é uma coisa momentânea e temporária. Não é uma coisa definitiva. Porque esse definitivo acho que estanca a pessoa. Estanca. Pô, a pessoa vai ficar naquela modorra, sabe? Então, não. Tem que meio que ser uma coisa temporária e tem que ser estabelecido. Né? Por mais que não se defina o prazo, que também é um outro pecado. Ah, vou definir o prazo. Não, isso daí é uma coisa muito, né, ferro e fogo, acho que não é o caminho. Mas eu penso sim, Simone, num primeiro momento, que em boa parte, pelo menos, tem que ter uma abordagem meio de roommates, abordagem meio de amigos. Porque o que acontece? Por mais que você não vá falar para seu pai quem você está ficando, quem está te pegando, quem você está comendo, quem está comendo você, por mais que você não vai falar isso, você erra a agulha para cá para ficar mais para o meio. Hum? Entendeu? Você joga um pouquinho na sua cabeça, eu vou ter essa abordagem de rooming, né? De companheiro que está morando, companheiro que está morando comigo aqui. Para poder justamente calibrar isso de uma forma melhor. Porque sim, você não vai contar também, mas você quer preservar a sua intimidade no sentido de eu quero poder comer, eu quero poder transar na minha casa. Eu quero poder beber e fumar na minha casa. Porque essa aqui, ela está voltando a ser minha casa. É esse que é o problemático para mim. Porque a partir do momento que você volta para a casa dos seus pais, em tese, o pai deveria falar assim, cara, não é a minha casa, voltou a ser a nossa casa. Com indivíduos diferentes, mas nossa, o possessivo mudou. Não é minha, é nossa. Só que, cara, é muito problemático isso não acontece, entendeu? Então, por isso que eu acho que quando você tem uma abordagem mental de pessoa que está morando junto contigo, um amigo que está morando junto contigo, um colega que está morando junto contigo, você meio que consegue reaver essa consciência de que, cara, não sou eu voltando para casa de papai e mamãe, não. Sou eu voltando para uma. Tô eu morando com um amigo meu numa circunstância, que é o que muitos também fazem, né? Inclusive, a pessoa não volta para casa do pai nem da mãe, fala assim pro amigo que está tão fudido quanto ele, fala assim: ó, a gente está ferrado, né? Vamos juntar, vamos morar junto. Beleza. Só que eu acho que essa abordagem também pode funcionar em âmbito familiar. Você não acha? Acho. Mas aí de novo, definir limites. O que que nessa relação, aonde eu vou colocar, e aí não é tanto, né? Quando você fala de acertar a agulha de um lado para o outro, né? A Uhum, gente está falando de uma dimensão. E isso é multidimensional, isso vai tratar com várias questões, seja relacionamentos afetivos, seja financeiros, como é que vai dividir as contas da casa, seja da rotina da casa, quanto que vai precisar ser alterada com a chegada de mais alguém nessa casa, como é que tudo isso precisa ser negociado. Todos esses limites precisam ser muito bem conversados. Está certo que questões emocionais vão atrapalhar esse processo de negociação. Isso faz parte. uhum. Então, é bom, de novo, vou fazer apologia, terapia. Eu acho que Boa, vale façam até terapia. façam terapia de família. Eu acho o processo de terapia de família, que é muito raro, se faz muito pouco, mas eu acho muito rico. E pode funcionar muito bem botar, né, pais e filhos juntos para conversar e para poderem ser mais autênticos um diante do outro. Uhum, Principalmente na questão etária. uhum. Saber que há filhos adultos conversando com pais já maduros ali. E tendo que Perfeito. e para poder exatamente exercer os papéis certos. É possível uma amizade? Sim. Mas que tipo de amizade? Que tipo de relação é essa que se cria, né, com os pais? Isso em qualquer fase da vida, tá? Eu acho importantíssimo em qualquer fase investigar qual é a relação que eu tenho com os meus pais, qual é a relação que eu tenho com os meus filhos, Uhum. né? E é uma relação.
né, que não é baseada no que ela já foi. É uma relação em Isso. construção, não é isso? Sim. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre o tema para a gente gravar o podcast, né, tinham dicas de, né, psicólogos, terapeutas familiares, falando como é que a gente consegue fazer essa dinâmica ser mais bacana. E uma delas era tipo, assuma parte das contas da casa. É uma coisa muito pragmática. Que foi falado, assuma parte das contas da casa. E isso daí, obviamente, que é você podendo, você tem que fazer, porque é um dever moral, você tem que morar de novo com a pessoa, você não é mais, sabe, dependente dela, e, sobretudo, ao fazer isso, você está justamente se afirmando como um adulto, uma pessoa crescida. Porque não é porque você está voltando para a casa dos seus pais que você está voltando a ser um adolescente, inclusive no que diz respeito a essa condição financeira de dependência. Então, sim, você está ali voltando para um certo, não vou falar conforto, mas uma certa comodidade, que uma pessoa, você é uma pessoa que, teoricamente, ao menos, não vai te expulsar, né? Mas ao mesmo tempo, você não vai ficar no sofá esperando trazer um lanchinho da tarde, né? Ah, vai trazer um pãozinho de queijo, ou que, cara, todas as contas são magicamente pagas, como as crianças, né? Como a gente tem um filho pequeno, né? Fala-se. E principalmente, existe mãe e pai que vai trazer o lanchinho da tarde. E aí é mais difícil. E é Uhum. essencial negar. Não, eu posso preparar meu próprio lanche. Não, você não precisa fazer isso por mim. Não, eu como, né, na hora que eu quiser. Eu vou até a cozinha. Ou Existe. então, ou então, beleza, tentando, suavizar a Uhum. calma. Beleza, traz o lanchinho, mas amanhã você que vai levar o lanche para ela, como se fosse um amigo. Aí, cara, fiz um pão de queijo aí, pega aqui. Não? Sim? Talvez? Porque é isso, sabe? Normalizar um pouco a coisa. Sim, No mas seu dondoco, sabe? No seu dondoco que a gente já a viu em todos questão os. é voltar para uma situação como essa é muito fácil voltar para um lugar que já se conhece. E o lugar que Uhum. se conhece é o estado em que essa relação parou. Então, por exemplo, a mãe trazendo o lanchinho da tarde, o pão de queijo quentinho para a pessoa que está no sofá, né? Viu que a pessoa está ali ociosa no sofá, já traz alguma coisa para comer. É coisa que mães brasileiras costumam fazer, generalizando aqui. Uhum. Ambos precisam negar esse comportamento, negar esse desejo de voltar ao estado anterior. Tipo, pera, é um, é um homem adulto de 45 anos sentado no sofá. Ele pode preparar o próprio lanche da tarde. E quando ele tiver fome. Ele sabe ir até a geladeira e abrir. Ele pode E lavar as arruma próprios aquela zona pés. na cozinha, porra. E arruma aquela zona que Exatamente. você fizer na cozinha. Né? Não deixa prato Exatamente. para mamãe lavar. É isso. Pai é o pai é teu. Exatamente. Mas isso também passa, em certo nível, pela educação. Eu estou aqui chovendo numa olhada, mas acho que é importante colocar isso aqui. Isso também passa pela educação que você dá com o filho, é pequeno também. Essa questão de se trabalhar a autonomia com a criança. Né? De se trabalhar, olha só, você, por exemplo, eu tento muito fazer isso aqui em casa. Né? Mas há limites. Meu filho tem 10 anos. Quando a gente bota alguma coisa no forno, eu ainda não deixo ele pegar no quente. Ele não tira nada do forno, ele não põe nada no forno, ele não liga o fogão. Mas lavar a louça, amigão, vai lavar uma louça sim. Claro que sim, por que não? Vai, por exemplo, vai pendurar roupa no varal. Eu faço isso direto. Enquanto vai tirando as coisas da máquina, que eu vou aqui botando as coisas no varal. Né? Então, essas coisas devem ser exercitadas para que o adulto lá na frente, se você se der, não por isso, né? Mas se der uma merda de cara falando, quero voltar, ele já vai saber o papel dele, que, cara, essa autonomia foi cultivada, e aí, obviamente, de novo, um longo tempo. E, porra, quando eu voltar para meu pai, não vou ser aquele menininho de 8, 9, 10, 15, 16. Eu acho importante colocar aqui uma questão de gênero e cultura. E principalmente a, a minha geração e a sua, a Uhum, diferença da educação familiar é muito gritante. Eu estou generalizando porque as famílias fizeram diferente, fizeram uma educação mais equalitária. Mas os homens estavam, né, jogando bola, né, os meninos estavam uhum, jogando bola, né, com os homens da família, enquanto as mulheres estavam na cozinha cuidando da casa, dentro da casa. Isso uhum. está mudando, as gerações estão fazendo diferente.
Os meninos estão entendendo aí o que que é o trabalho doméstico, o que que é o cuidado de pessoas. Mas ainda assim, isso é muito confuso, porque o que pode acontecer? Eu dou uma educação feminista para o meu filho, ele sai de casa lavando as próprias roupas, cuidando da sua própria vida, e volta alguém dependente. Por quê? Porque ele encontrou uma parceira, um parceiro de vida que fazia tudo por ele. Ele se Hum, acostumou com uma outra cultura, porque recebeu na vida dele uma pessoa de um outro núcleo familiar que não teve uma educação feminista, no qual homens não precisam cuidar de tarefas domésticas. Homens precisam trazer dinheiro para dentro da casa. Então, uhum. existe uma questão de gênero aí, que é Provedores, são os provedores. provedores, exatamente. Ah, meu Deus. Então, tem esse fenômeno interessante das mulheres ou ex-mulheres, ex-esposas, que, aspas, muitas aspas nisso, né? Colocam os homens em uma situação de dependência na qual eles não fazem nada dentro de casa. Isso é muito frequente nessa transição, né? Nesses últimos 50 anos, nós estamos transicionando de um sistema patriarcal muito, muito rígido, de culturas Uhum, onde educamos meninos e meninas de uma forma muito binária, muito rígida, para uma forma onde todo mundo faz tudo. Então, esses conflitos nós vamos ver ainda por algum tempo, tá? uhum. Então, pode ser a surpresa da mãe que chega em casa e encontra lá o filho que teve uma educação feminista lá de pé para cima no sofá vendo futebol e cadê a minha cerveja, mãe? É, ele encara como um retrocesso, só que é um retrocesso com benefícios. Antes era cadê meu mate, agora toma uma cervejinha, né? Tem essa Exatamente. questão. Eu acho, inclusive, que a gente falando de educações diferentes, uma coisa, e aí, né, talvez trazendo aqui um pouquinho para o lado, né? Mas acho que é importante, que é o seguinte, né? Muito se fala, e obviamente que isso precisa ser dito, e precisa ser conversado, e precisa ser exposto e evidenciado, a questão da dupla de jornada de trabalho da mulher. Mas eu acho que no papel de aliados do feminismo que somos, a dupla jornada de trabalho tem que ser para os dois. Porque quando se coloca na mulher, o meu medo, realmente, quando se coloca essa questão, é que fique muito marcado como uma coisa feminina. A dupla jornada, a mulher tem a dupla jornada de trabalho e se coloca de um jeito positivo para justamente falar assim, olha só, não pensa que o que ela está fazendo em casa não é trabalho não, porque é e pra cacete. Mas só que quando você coloca isso, você não pode ter essa cisão de que esse papel é único e exclusivamente dela. A gente tem que começar a falar mais de jornada dupla de trabalho dos homens. Essa jornada dupla de trabalho tem que ser de todos que estão naquele lar, porque é exatamente isso. Se a gente essas armadilhas, Simone, eu fico muito atento a essas armadilhas do mesmo jeito meu filho vai me abandonar. Quando a gente fala de dupla jornada de trabalho sem endereçar que ela precisa ser do homem e ficar só falando, a mulher tem a dupla jornada de trabalho, é claro que é positivo, é claro que é bacana, mas você está ali circunscrevendo aquilo à mulher. E não pode ser a mulher, tem que ser para quem tem filho, para quem tem uma casa, para quem tem uma vida em conjunto. Cuidar. E você, acho que os pais e filhos têm que exercitar isso, obviamente, observando, né, as limitações. Meu filho não vai levantar um varal de 30 quilos. Senão ele vai subir, vai para fazer parte do varal, inclusive, coitado. Mas é isso. É, é bonitinho, né? Mas enfim. Mas é isso, gente. Tem que dar limite, tem que estimular, mas entender que, porra, não é porque, sabe, colocar as coisas e dar os desafios, entre aspas, para que a gente possa entender quando crescer que, cara, isso não é dever da mulher. Porque também ganhar a vida e botar o pão na mesa, pão, falei pão, é dever dos dois. É emancipação, é a beleza da emancipação. Porque a gente tem que ser emancipado nessa vida. Acho que a emancipação é exatamente o segredo para que te previna, se necessário for você voltar para a casa da mamãe e do papai, você é casa da mamãe e do papai. Você é casa da minha mãe e do meu pai, porque eu sou adulto, e eu tenho mãe e pai, mas vou voltar e vou voltar como adulto. Simone riu tanto agora. Fala, Simone. Eu Ah, senti. adoro, adoro. Bora desconstruir esse gênero aí, esses papéis de gênero, bora desconstruir os papéis familiares. Eu acho importante Uhum. isso.
Existe aí uma relação que é etária, de uma história familiar, de ancestralidade, mas tem muita bobagem que a gente coloca dentro da família também, que a gente pode desconstruir. Muitas Pra relações cacete. abusivas, tóxicas, familiares, que a gente pode e deve desconstruir, independente de que momento do ciclo da vida cada um está. Sim, pai erra. Uma das coisas mais importantes que eu acho que eu já conversei com meu filho, uma das conversas mais legais que eu tive com ele, eu falei para ele um dia: olha só, eu não sou. E aí, obviamente, isso daí, graças à terapia. A gente trabalha e trabalha. Mas um dia que eu conversei com meu filho assim: olha só, eu não sou um pai perfeito. Sua mãe, sou separado, tá? A mãe dele, né, a gente se guarda compartilhada dele. Sua mãe não é uma mãe perfeita. E, adivinha só, você não é o filho perfeito. Só que tá tudo bem quanto a isso, né? Então, quando a gente desconstrói um pouco isso da perfeição, a gente acha que a gente está também afirmando o papel de que sim, não existe uma relação de domínio. Porque quando você fala eu sou imperfeito, mas meu pai é perfeito, você Uhum. está facilitando um domínio aí. Meu pai não tem defeito, minha mãe não tem defeito, né? Deus no céu e minha mãe na terra, essa mulher maravilhosa, né? Essa Uhum. iluminação toda. Porra nenhuma, cara. Tua mãe é uma mulher do mesmo jeito que qualquer outra mulher. Ela é uma mulher cheia de afeto, que bom, tomara que seja cheia de afeto, né? Sempre, né? Mas, no fim das contas, é uma mulher que vai errar, que vai tropeçar, que vai fazer merda, que vai mentir pra si, que vai mentir pro outro. Porque assim somos nós, cara. E quando a gente desconstrói essa parada, quando a gente Uhum. desconstrói essa visão que a gente tem imaculada das pessoas, quando a gente humaniza as pessoas, a gente consegue definir melhor as nossas dinâmicas de relação. E mais ainda, eu acho que vou sublinhar isso aí que você colocou. Uma mãe é uma mulher. Uma mãe é uma mulher que exerce outros papéis, que trabalha, que não trabalha, que tem amigas, que tem outras relações, que vai para o clube, que faz pilates. Toda Que a mulher transa. E não que é que transa papai e transa. mamãe, não, tá? Não é que transa só papai e mamãe, não, tá? A sua mãe tem todo o direito de fazer sexo oral, tem todo o direito de fazer sexo anal, 69, frango assado, toda a porra toda. Vamos desconstruir isso, cara. Né? Seu pai também. Seu pai pode gostar do que for, pode gostar, sabe, das mais maluquices, assim. Seu pai pode fazer fio terra, não tem problema. Vamos humanizar essas pessoas, cacete. Porque as pessoas pensam também essa coisa de meus pais só fizeram sexo para ter né? A minha e meus irmãos. Porra nenhuma. Seus pais transam, seus pais gozam. Olha que legal. Não é, Simone? Seus, Ó, seus filhos também. Seus filhos também. Seus filhos gostam das maiores putarias que você não sabe. é bom que a gente está botando um monte de tema de terapia aqui, ó. A gente leva tudo isso para terapia, tá? Se vocês tiverem algum problema, se vocês ouviram algum gatilho, tem trigger aí na fala do Carlos, pelo amor, leva para terapia, tá? Mas sim, Desculpa, eu tinha tem gatilho, né? tem Desculpa, gatilho. gente. Tarde demais, tarde demais. A gente sabia, a gente estava rindo antes do programa que a gente sabia que esse tema ia ser muito animado. Acho que o programa anterior, da vida profissional, eu estava ouvindo, eu achei ele muito sisudo. Mas ele puxa essa coisa mais, né, circunspecta. Esse não, cara. Esses temas de família, justamente por serem familiares a Treta, todos nós, a gente vai treta. para esses treta, treta nossa conosco, sabe? Treta da gente com o mundo. Mas eu acho que é isso. Todos esses desafios que a gente tem, esses leves desesperos que a gente traz de acordo com essas coisas, dizem respeito a essas desconstruções necessárias, dolorosas, que a gente faz, passa sem se olhar direito, às vezes, não querendo olhar. Olha, tira a mão da cara e olha, porque é aí que você vai conseguir achar o seu caminho. É assim que a gente encerra, não. É ou não? É. Por que Fechamento, não? fechamento bonito. Então, desconstruamos e, enfim, deixamos, não prejudiquemos o nosso estado evolutivo, o nosso estado emancipatório. Eita, bora. Bora! Partiu então. Partiu, mas Simone, vamos lá, rapidinho. O que te salvou de um leve desespero esta semana? Essa semana eu vou colocar aí a dica do filme do que tá no MUBI e fiz propaganda do Não James tem problema. Baldwin, do James Baldwin em Paris, a entrevista que ele faz, que existem diálogos ali, uma forma, uma construção que ele coloca no mundo. Eu sou apaixonada por James Baldwin. Eu acho que ele
foi um dos seres humanos mais fodarásticos que já existiu, que já passou pela Terra. E a partir, justamente porque ele fala da dor dele, a partir da dor dele, a partir da não conformidade com esse mundo. E ele era genial, ele era genial. Então, James Baldwin me salvou essa semana. E bora ir assistir esse filme, a entrevista dele em Paris, que é muito legal. Muitos tapas na cara. Não salvou de leves desespero essa semana, mas existe uma série, que é uma série, essa última temporada é uma série só de tretas conhecidas e reais. A última temporada, eu esqueci o nome da série agora. Eu vou lembrar e vou botar no nosso descritivo do episódio. Mas essa última temporada foi o amigo James Baldwin, gente, fugiu o nome agora. Capote. Truman Capote. Truman Capote contra as socialites de Nova York. Porque quando ele escreveu o livro, ele revelou. Ele é um cara, um jornalista, que gozava da intimidade dessas socialites, porque ele era uma personalidade encantadora e sabia todas as fofocas do high society nova-iorquino. Mas só que essa relação ela foi bacana até o ponto que ele expôs essa socialite num livro. E aí, cara, aí é que o barraco desandou, aí ferrou tudo. E mostra, e temos a participação de James Baldwin. Ele tem um episódio maravilhoso em que a interação dele com James Baldwin e a conversa é fenomenal. Mas não foi isso que salvou essa semana. O que salvou essa semana foi o disco To the Five Boroughs, dos Beastie Boys. Coisa linda de morrer. Eu gosto muito de rap. E esse trabalho dos Beastie Boys é fenomenal. Eu comprei isso de Natal para mim, e chegou atrasado, mas não tem problema, porque quem guarda tem. E chegou aí chegando e eu vi, deu uma leveza de espírito, uma alegria. E também ter passado essa última quinzena de janeiro com meu filho, nas férias dele. Uma leveza total. Né? Praia, altos programas. Estou vendo agora a novela Carrossel de novo. Novela Carrossel. Mas a novela Carrossel é interessante nessas dinâmicas de pai e filho. Ela rende altas discussões, totalmente conectada com o que estamos falando aqui. Não pense vocês que não, viu? Mas é isso. E Então assim tá. ficamos. E assim Então tá aí. ficamos. E assim ficamos. Agradecemos a audiência, agradecemos Oba! aí 5 estrelinhas lá pra gente nos tocadores. Vamos, né? Clica no sininho lá no YouTube para seguir a gente. E obrigada pelo carinho sempre, galera. Isso, pelo amor de Deus, a gente faz esse apelo, as pessoas não estão curtindo, Simone. De Ah, repente elas estão achando uma merda mesmo, e aí tudo bem, tá? Se estiver achando uma merda, não precisa curtir forçosamente. Mas se você estiver gostando, por favor, pedimos encarecidamente que vocês deem o like, que vocês sigam o canal, porque, de novo, é uma guerra contra o algoritmo. É uma guerra contra todos esses bandidos que roubam a nossa atenção, bandidos que fazem de nós os produtos deles, e a gente precisa reverter essa história aí. E só vai reverter se a gente tiver pequenas atitudes que são grandiosas, como driblar o algoritmo, nos dando mais evidência. Driblar o algoritmo usando o algoritmo. É isso? E assim bora ficamos. derrubar o sistema de dentro do sistema, usando as ferramentas do Senhor. Bora. Exatamente, cavalo de Troia neles, galera. Gente, Beijo. muito obrigado. Beijão, até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.